nossa segunda unidade, né? Então, finalizamos a primeira unidade, recebi a resenha de vocês. A resenha eu já corrigi, tá? Depois vocês podem consultar o feedback que eu coloquei da resenha. Então, na atividade tem, né, a pontuação da resenha crítica e tem também o feedback, que são os comentários da resenha crítica que eu analisei de vocês, tá? Também já está lá no AVEF a nota. Então, qualquer coisa, alguma dúvida com relação à nota, vocês podem falar comigo no privado, conversar comigo por mensagem, tá bom? Com relação às notas de vocês, certo? Bom, gente, na nossa unidade 1, nós falamos, né, de algumas abordagens utilizadas na psicologia do esporte, né? Falamos que existem essas abordagens, falamos de algumas temáticas muito importantes que vocês trabalharam nos seminários de vocês. Falamos sobre as abordagens interacionista, né, a situação e o contexto em que alguns comportamentos ocorrem, falamos de personalidade no esporte, né? Falamos quando as questões da personalidade podem influenciar no comportamento dos atletas e também, né, quando se fala em equipe, o quão algumas abordagens elas estão associadas à questão da própria personalidade, né, na formação dessa personalidade, na forma e na conduta dos comportamentos, ou até que ponto alguns comportamentos eles são suscitados, eles acontecem devido a um contexto ambiental, ou também quando se tem uma predisposição enquanto personalidade para que este comportamento, essa característica, esteja presente em diversos contextos, né? Então, temos abordagens que vão falar dessa questão interacionista, em que há, sim, uma questão da personalidade, mas também a situação e o contexto podem favorecer determinados comportamentos, e outras abordagens que vão dar mais ênfase aos aspectos enquanto características que compõem a personalidade do sujeito, que podem acontecer e podem acontecer em vários contextos, né, ser mantido em diversos contextos, e outras, como a interacionista, que vai dizer que não, o contexto também influencia no comportamento daquele indivíduo, daquele atleta em campo, o seu posicionamento. Então, falamos das abordagens, né? E hoje a gente vai falar de uma outra abordagem, né, que tem sido bastante uma abordagem relativamente considerada nova, mas uma abordagem que está ganhando bastante espaço na área da psicologia do esporte, que é a terapia de aceitação e compromisso. Acredito que vocês já tenham ouvido falar um pouquinho sobre ela, né? É uma terapia de terceira geração. Aqui todo mundo já teve terapia cognitivo-comportamental ou não? Tem alguém aqui que ainda não teve? Estudou terapia cognitivo-comportamental? Acredito que todo mundo, né? Então, é uma terapia posterior à terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem as gerações das terapias, né? A terapia de primeira onda ou primeira geração, que são as comportamentais. As terapias de segunda geração, que é a terapia cognitivo-comportamental. E as terapias de terceira onda ou terapias contextuais, né? Que são as terapias como a ACT, né? Aceitação e compromisso, a terapia comportamental dialética. Então, são terapias de terceira onda. E a gente vai ver hoje sobre a aceitação e compromisso, porque é uma terapia que dá ênfase aos valores, né? A importância dos valores, de reconhecer os valores desses atletas, e também as suas metas, e distinguir um pouco o que seria a diferença de valores e de metas, que é importante essa distinção, tá? Mas antes da gente falar sobre a aula de hoje, eu já queria deixar certo e organizado os seminários de vocês da segunda unidade. Então, a gente vai ter, seguindo o nosso cronograma, vamos ter 2 aulas
temáticas expositivas comigo, uma hoje e na próxima semana, e depois nós já começamos com os seminários de vocês. São 5 seminários, assim como foi na unidade 1. Então, o que faz da gente na mesma organização? Duplas, como vocês tinham feito antes, e um trio. Então, eu só quero que a gente já se organize com relação a isso para as temáticas, tá? Eu vou aqui compartilhar rapidinho para vocês verem como é que está o nosso cronograma aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Confirmem aí para mim. Tá, gente? Aparecendo para vocês? Para mim tá, Pro. Ok. Então, aqui, gente, nós temos o primeiro seminário, né? Que é lesões esportivas e psicologia, tá? Então, aqui na unidade 2, nós temos os seminários que vão valer 3 pontos e uma prova com todos os conteúdos da unidade 2 que vale 7. Então, por isso que é importante assistir os seminários dos colegas, porque as temáticas que são trabalhadas durante os seminários podem sim cair na atividade avaliativa, tá? E ler os capítulos referentes aí às temáticas dos colegas também. Então, aqui nós temos capítulo 19, seminário 1, que são lesões esportivas e psicologia. Capítulo 20, seminário 2, comportamentos dependentes e patológicos. Seminário 3, burnout, treinamento excessivo. Seminário 4, crianças e a psicologia do esporte. Seminário 5, agressividade no esporte e o desenvolvimento do caráter e espírito esportivo. Então, são as temáticas dos seminários. Para a gente não perder tempo, eu vou deixar vocês se organizarem no grupo, tá? Depois eu só vou anotar a organização de vocês. Então, se organizem lá, as pessoas que se organizarem por ordem, a gente vai manter, tá? Então, eu preciso que vocês se organizem em duplas e um único trio. Aí, quando vocês se organizarem lá no grupo, eu vou anotar a organização dos temas de vocês, para a gente não perder tempo aqui na aula, tá bom? Então, depois que a aula terminar, vocês coloquem lá a organização dos grupos. Peço para vocês fazerem lá, coloquem essa organização lá no site, tá? Lá no site não, perdão, lá no grupo da gente lá, do WhatsApp. Coloquem lá os nomes, quem são os integrantes e quais são as temáticas baseado no cronograma que a gente tem, tá bom? Não vou fazer aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Depois eu quero ver lá com vocês direitinho, eu já anoto no final da aula, tá bom? Bom, então nós vamos... Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu material. Vou colocar depois também o slide para vocês, tá? Deixa eu carregar aqui. Tá aparecendo, gente, para vocês aí o slide? Coloquem aí no chat. Tá sim. Ok. Bom, gente, então, como eu havia mencionado com vocês, né, uma terapia de terceira geração e uma terapia que tem ganhado destaque na psicologia do esporte. É a terapia de aceitação e compromisso, né? Como o próprio nome diz, é uma terapia que visa estabelecer com os clientes, né, com os pacientes, uma aceitação de determinados aspectos, como também um reconhecimento de um compromisso e de valores. Então, ao mesmo tempo em que se trabalha a aceitação de determinadas características, né, a aceitação, como, por exemplo, no esporte, de questões como o perder, o nem sempre ganhar, né? Trabalhar a questão da tolerância à frustração, e também com compromisso, um compromisso que a gente falou com relação nas outras aulas, né? De desempenho, de resultado, né? Trabalhar essas metas, o quão essas metas vão me aproximar dos meus valores,
né? Porque quando a gente falou em metas, pedi isso até para vocês na resenha, né? Na questão do filme, né? E vocês trouxeram isso muito bem no filme. Quais que eram as metas de processo? Quais que eram as metas de resultado, né? Porque as metas de processo tem a ver com todo o caminho a ser percorrido, né? E o reconhecimento e a valorização do indivíduo ao se alcançar aquelas metas durante o processo. Muitas vezes a gente consegue atingir as metas de processo, mas não necessariamente ganhou uma competição, mas teve um bom desempenho, né? Então, se aproximou da meta do resultado, que seria ganhar. Talvez não tenha ganhado, mas se aproximou dessa meta, se teve esse compromisso, né? Em se aproximar dessa meta de resultado e foi eficaz na sua meta de processo, né? Então, é importante nessas questões trabalhar e reconhecer o que é meta de resultado, o que é meta de processo. E vocês explicaram, né, identificaram no filme essas questões com relação ao personagem do filme, né? Ele conseguiu chegar em primeiro lugar na prova? Não conseguiu, né? Mas ele se esforçou e se sentiu bem realizado dentro do seu desempenho, que ele, né, ao longo de todo o seu treinamento, cada dia mais melhorava a sua performance, né? Então, estava orientado não a... Claro que é importante também, né? A verificar como está o desempenho do outro competidor, né? Quando a gente fala de competição, mas também está motivado e está considerando o seu próprio desempenho, né? Com relação à sua própria melhora na sua performance particular. Então, essa terapia ela tem como base trabalhar os reconhecimentos dos valores, quais são as metas, diferenciar meta de valores, né? A gente tem as metas de resultado, as metas de processo, e os valores estão justamente no reconhecimento da importância das metas de processo. O quão o processo também pode ser tão reforçador quanto o próprio resultado. Então, é uma terapia, né, que está sendo muito utilizada atualmente, né? É uma terapia relativamente nova. Eu falo que é relativamente nova porque ela tem ênfase e foi desenvolvida por volta dos anos 80, né? É a terceira geração, como eu estava falando para vocês. Primeiro a gente tem as comportamentais, depois a segunda geração é a terapia cognitivo e comportamental, e a terceira onda, que são as terapias como a ACT, né? Aceitação e compromisso, que é uma terapia que é voltada para o contexto, né? Como aqui diz no título para vocês, é uma terapia que vai buscar analisar os compromissos e os valores, o reconhecimento e aceitação do indivíduo, né? Tanto das suas potencialidades quanto das suas dificuldades, e o que pode fazer com relação a isso, né? Para desenvolver potencialidades, mas também reconhecer, né, as suas limitações e até que ponto se pode trabalhar essas limitações também. Então, e também voltada para uma interação dentro de um contexto, né? Dentro de um determinado contexto, eu posso agir e me comportar de determinada forma, em outro contexto, de outra forma diferente. Então, associado a esses papéis sociais que são diferenciados a partir do contexto em que o indivíduo está inserido. Então, posso estar mais ansioso em um determinado contexto X, mas estar menos ansioso num contexto Y, por todas as variáveis e os estímulos presentes que são diferentes de um contexto para o outro. Então, gente, aqui nós temos, né, a ACT é considerada uma terapia comportamental, tá? Então, a gente tem a primeira geração, que é a terapia comportamental, né, de Skinner, e aqui a gente tem, na terceira onda, a ACT e outras terapias, né, como a terapia funcional analítica, a comportamental dialética. No entanto,
a gente tem aqui com relação a algumas críticas à comportamental tradicional para essas terceiras gerações, que, como traz aqui no slide, né? Skinner ampliou a abrangência de estímulo e resposta a priorizar o manejo das contingências ambientais sobre a natureza pública ou privada dos eventos. E aqui nas terapias de terceira geração, as contextuais, se dar ênfase a essas questões do papel social, né? E como o indivíduo depois vai, a partir desse contexto, desenvolver essa cognição sobre a sua autoeficácia. Então, algumas pessoas até questionam, é comportamental, mas também trabalha os aspectos cognitivos, né? Então, aí há autores que vão dizer que é uma terapia comportamental, mas há autores que vão dizer que, na verdade, é uma continuidade das terapias cognitivas comportamentais, porque ao mesmo tempo que dá ênfase aos contextos, mas também há uma questão do estímulo, né, presente no contexto, e se ele vai ser reforçador ou punitivo, mas também como a pessoa vai, a partir dessas interações, desenvolver, né, a sua autoeficácia, né, acreditar que é capaz ou não de realizar determinadas questões. Então, tem aí uma divergência, né, com relação aos autores para contextualizar as terapias de terceira geração, enquanto mais próximas à comportamental e diferentes da cognitivo-comportamental, ou quando eles consideram que não é nenhuma coisa nem outra, né? É uma nova abordagem que surge, é uma nova geração. Então, aqui diz o seguinte, né? Das primeiras gerações, primeira onda. Os princípios do condicionamento não podiam explicar adequadamente as questões cognitivas, né? Essa é a crítica às terapias comportamentais. Então, aqui as questões cognitivas, como pensamentos e sentimentos, não eram considerados algo diferente de comportamento. O próprio pensar, né, nas terapias comportamentais de primeira onda, é o comportamento em si, né? Já aqui na segunda geração, né, há uma crítica com relação a isso, de se estruturar de forma diferenciada pensamentos e sentimentos, que não são a mesma coisa do que comportamento, né? Para a primeira onda, primeira geração das terapias comportamentais, o próprio pensamento é já um comportamento, né? Então, aqui na segunda geração, já surge a crítica para os psicólogos e autores, né, dessa abordagem, em que é preciso diferenciar o pensamento do comportamento, que não necessariamente um vai influenciar no outro, tá? Então, muitas vezes se pensa de uma forma, mas se age de outra, ou até que ponto aquele pensamento, né, vai condicionar, vai fazer com que aquele indivíduo possa se orientar a este pensamento ou não. Então, aqui na segunda onda surge a necessidade de fazer essa distinção de pensamentos e sentimentos dos próprios comportamentos. A terceira onda, né, surge então algumas abordagens que acredito que vocês, como já estão no último ano do curso, vão entrar em contato, né, para quem está fazendo principalmente estágio aí em clínica cognitivo-comportamental. São as abordagens de terceira onda, né, que é a Mindfulness, a comportamental dialética, aceitação e compromisso, a terapia focada na compaixão, a psicoterapia analítica funcional, né, conhecida como FAP. Então, elas são abordagens de terceira geração. A Mindfulness, né, ela está direcionada à questão do automonitoramento, né, a atenção plena, ou seja, a importância do indivíduo discriminar os estímulos presentes
e verificar o quão isso influencia na forma como ele pensa, sente, se comporta. Aqui a gente tem a comportamental dialética, né, que é com relação a como os discursos que acontecem na própria terapia vão influenciar na vida lá fora do paciente, ou seja, aqui na própria terapia, né, a partir dos diálogos entre o terapeuta e o paciente, o terapeuta vai ensinando, vai trabalhando com o cliente, o paciente, através do que acontece ali na sessão, né, com ele. Então, é uma terapia que enfoca que o que acontece na sessão também é reproduzido lá fora e que o paciente ou o cliente, ele traz para a terapia comportamentos, ações, atitudes e pensamentos que ele faz com outras pessoas. E a própria terapia, então, é um cenário para que seja trabalhado esses comportamentos disfuncionais, esses pensamentos com relação a pessoas, né, que estão fora da sessão. Então, é uma terapia voltada para a dialética, ou seja, para argumentação e para interação entre o terapeuta e o cliente, né? São terapias focadas para trabalhar o que acontece lá fora, dentro da terapia. E a terapia de aceitação e compromisso, que é o foco da gente aqui hoje, que consiste, né, em estabelecer as metas com o nosso cliente, nosso paciente, reconhecimento dessas metas, até que ponto as metas elas são distintas dos valores, né? Diferenciar para o cliente o que é meta e o que é valor, como a gente viu em outras temáticas, né? Isso vai ser referente às questões de meta de processo e meta de resultado. Os valores, né, nos aproximam das metas de processo. A gente reconhecendo os nossos valores, a gente vai aproveitar muito mais do processo, do reforço que está no processo, do que exatamente na meta de resultado, que é o objetivo final a ser alcançado, né? Então, as metas, enquanto resultado, não necessariamente vão proporcionar o reforço devido. É preciso incentivar as metas de processo também para os nossos atletas, até para poder lidar com as questões de tolerância à frustração, né? De não sempre ganhar. E quem foi, então, o percussor, né, da terapia de aceitação e compromisso, a ACT? Bom, percussor da terapia foi o Steven Hines, né? E ele diz o seguinte como premissa da terapia, né? O foco no contexto. A ação não pode ser considerada isolada. Então, ele diz o seguinte: todo ato está inserido em um contexto situacional e histórico. O comportamento humano nunca ocorre no vácuo. Então, o que ele quer dizer? Uma ênfase no contexto, né? É uma abordagem também que está direcionada à questão de comportamentos não existem fora de um contexto. Então, num contexto X, eu posso ter um comportamento Y motivado, né? E no contexto X, ter um comportamento diferenciado. Então, investir em todos os estímulos presentes naquele contexto, reconhecer, né, o eu como contexto, né, é uma das premissas da ACT. Eu, enquanto contexto, eu preciso conhecer cada contexto em que o meu comportamento está presente para que possa ter modificações nesse próprio comportamento. Eu preciso conhecer mais desse contexto e fazer as modificações nas variáveis que estão dentro desse contexto. Então, identificar pensamentos e sentimentos, né, para a ACT como causas do comportamento não é incorreto, mas é necessário identificar as variáveis contextuais que provocaram o primeiro. Então, o que ele diz? Existem pensamentos e sentimentos,
né? E aqui ele vai destoar da segunda geração por conta disso. Não são os pensamentos e sentimentos. Os pensamentos e sentimentos para a ACT, eles são a segunda via, ou seja, primeiro tem que ter um contexto, para que esses pensamentos possam existir e a partir desses pensamentos, né, a gente possa se sentir e se comportar, mas tem um contexto ali, anteriormente, né? Então, tem um contexto que já aconteceu para que esses pensamentos possam ser acionados. Eles não acontecem. Primeiro, eu pensei sobre isso e eu sinto assim e eu me comporto assim, né? Teve um contexto anterior, teve um comportamento dentro de um contexto anterior em que é acionado esses pensamentos e sentimentos. Então, é uma abordagem que enfoca na questão do contexto. Aconteceu um contexto anterior e, a partir desse contexto, são acionados como gatilhos, né? Esses pensamentos, esses sentimentos e comportamentos a posteriori. Tranquilo, gente, até aqui? Então, relacionar pensamentos e sentimentos, né, aos eventos em que eles ocorrem, ajudam a identificar quais são as funções desses pensamentos, desses sentimentos. Aí ele traz um exemplo assim: chegar em casa é bom, mas traz sofrimento ao notar que as chaves foram esquecidas no trabalho. Então, olha só a questão do contexto, né? Então, chegar em casa é bom, isoladamente esse comportamento chegar em casa é bom, mas o contexto que quando você chega em casa, né, é um exemplo bem rotineiro que ele traz, mas você lembra que você não tá com a chave, já mudou o contexto, né? Algo que possivelmente seria bom agora não é mais porque o contexto mudou, percebe? Então, as funções, né, de chegar em casa conforme a relação é estabelecida com o contexto. Então, ele sempre fala, depende do contexto. Então, vamos pensar isso com relação ao esporte, né? Ganhar é muito bom, mas ganhar, ganhar fazendo ultrapassa não tem o mesmo valor do que ganhar, né, de forma equivalente, você sabendo que o outro competidor, né, estava nas mesmas condições que você. Então, o contexto muda. Tranquilo até aqui? Vou considerar como sim. E aí, gente, a arte é bem interessante porque ela traz, né, um diagrama, um fluxograma, né, que é até como a gente pode utilizar, né, para explicar quais são os aspectos que ela considera na sua abordagem. Então, é uma abordagem que visa desenvolver no cliente, né, no atleta também, como cliente, a flexibilidade psicológica, né? O que seria essa flexibilidade? É uma pessoa que não vai ter dificuldades ou problemas? Não, é uma pessoa que vai justamente ter a flexibilidade, um manejo, né, para lidar com possíveis problemas, com possíveis dificuldades. É uma pessoa que não vai ter frustrações, não vai ter dificuldades? Não, é uma pessoa que vai ter o manejo de lidar, né, com essas questões. Então, o objetivo é esse. E para alcançar esse objetivo, se trabalha essas variáveis aqui, conforme o quadro relacional que eu mostro para vocês. Então, aqui temos algumas palavras, né? Primeiro, vejam que uma linha vai em direção a várias, né? Porque para eles, trabalhar um aspecto já vai influenciar no próximo aspecto a ser trabalhado. Então, a gente tem aqui momento presente, aceitação, difusão, self como contexto, ação comprometida e valores bem definidos. Então, aqui, o foco, né, está
no momento presente, quais são as dificuldades, né, que esse paciente ou esse cliente enfrenta no momento. Estabelecer quais são os valores, né? O que é importante para aquele cliente, para aquele paciente, para aquele atleta, né? Quais são as motivações dele, o que para ele é importante, quais são os seus objetivos. Então, fazer esse reconhecimento das metas depois para distinguir também dos valores. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? E isso a gente precisa psicoeducar para o cliente, para o atleta. Então, como metas, né? Ele pode ter dentro de uma competição dele ganhar, mas como valores ele pode desenvolver, ganhar de forma justa, dar o melhor de si, como os valores também pode estar inclusos, quais são os valores, o que é importante para ele, além da meta de resultado. Então, esses são os valores bem definidos, tá? Muitas vezes, o próprio cliente ou paciente, ele não tem noção disso, né? Ele não faz esse registro, ele não conhece quais são os seus valores. Então, definir os valores desse cliente. A partir desses valores, desse reconhecimento com esses valores, ele vai ter uma ação comprometida. O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para me aproximar desses valores em termos de comportamento, levando em consideração o self como contexto. Eu, enquanto atleta, né? Quais são os meus valores enquanto atleta? Então, percebam a questão do contexto. Self como contexto. Eu enquanto contexto. Eu enquanto atleta, né? Quais são os meus valores? O que é importante para mim quando eu sou um atleta? Ou o que é importante para mim quando eu sou um pai, enquanto eu sou um amigo? Então, quais são os valores associados ao contexto que você está se referindo, certo? E a partir disso, o que eu devo fazer em termos de ação para me aproximar desses valores, tá? Como também eu preciso fazer a disfusão. O que seria disfusão, né? É justamente a questão que a gente estava falando com relação a distinguir quando eu penso de determinada forma e qual é o contexto que eu penso dessa forma, né? Então, eu preciso aqui, que a palavra fusão vem de fundir, né? Vem de misturar. Então, quando a gente está, né, quando falamos falamos fusão, a gente está falando de uma dificuldade em discriminar quando eu penso de determinada maneira, quando eu sinto de determinada maneira, e esse processo de fusão dificulta eu reconhecer os meus valores, certo? O que é importante para mim, né? O que eu preciso modificar em termos de pensamentos e comportamentos para me aproximar do que é importante para mim. Então, se eu não faço essa discriminação, né, do contexto em que o meu comportamento está inserido e quando em determinados contextos eu penso de determinadas maneiras e ajo conforme esse contexto, eu vou ter bastante dificuldade em me aproximar dos meus valores e até mesmo de saber quais são esses valores. E como também aceitar, né, determinados aspectos, né, com relação a... Aí eu posso dar um exemplo para vocês, no próprio esporte, com relação à aceitação, de que nem sempre é possível ganhar, né? Com relação também que atletas têm condicionamento físico diferente um dos outros, mas que não faz disso um melhor do que o outro. Às vezes um tem um peso X, o outro tem um peso Y, né? Tem uma ação comprometida de se aproximar dos seus valores, de fazer uma boa competição. Preciso, digamos, perder
um peso para isso, está dentro de de um determinado peso para a determinada competição que eu vou participar. Mas, digamos que perder muito peso, né? Digamos, até às vezes um próprio transtorno alimentar que muitas pessoas acabam tendo, né? Dentro do esporte que eu falei para vocês, que é um dos transtornos mais comuns, né? De acontecer no esporte, são transtornos alimentares, devido às cobranças sociais com relação ao peso. Então, eu preciso aceitar que eu tenho um condicionamento diferente do meu colega. Pode ser que ele tenha um peso um pouco mais abaixo do que o meu, pode ser que ele seja um pouco mais alto do que eu venha a ser. Então, essas questões do padrão, né, dificultam a aceitação. Aqui, claro que dentro do esporte a gente tem categorias, né, e tudo mais, a questão do condicionamento físico, mas a questão do seu próprio desempenho, da sua própria preparação, que a questão da comparação social muitas vezes dificulta essa aceitação, né? E dificultando essa aceitação também dificulta os valores. Então percebam que o quadro, as variáveis, elas se relacionam entre si, né? Por isso que tem vários pontos aqui que se cruzam, né? E aí, segundo a abordagem, trabalhar essas temáticas, né, vão facilitar e promover uma flexibilidade psicológica, que é um bom manejamento do cliente, do indivíduo, para trabalhar dificuldades, né? É um indivíduo que tende mais à tolerância a frustrações. Então, é isso que é a premissa da abordagem, né? Trabalhar esses pontos como aceitação, momento presente, valores bem definidos, ação comprometida, self como contexto. Então, enquanto contexto, entender, né, que existem esses papéis sociais e que cada papel social tem os seus valores. Quais são esses valores? O que é importante para esse cliente, para esse indivíduo? Com relação ao quadro, gente, ok? Alguma dúvida? Olha, que o momento de perguntar é agora, né? Porque pode ser que caia na avaliação. E para trabalho de vocês também, né? Certo? A desfusão em si, que foi a que eu tive mais dificuldade de entender. Uhum. A disfusão, no caso, ela seria aqui a dificuldade, né, de entender as próprias variáveis aqui, né, Dádia, como entender que eu sou uma pessoa em cada contexto diferente e que em cada contexto diferente eu vou ter valores diferentes, né? Vai ser, vou dar um exemplo para vocês. Então, assim, enquanto professora, quais são valores importantes para mim? O que eu espero de mim, dos outros, nesse desempenho enquanto professora? E agora, em outro papel, em outro contexto, um contexto enquanto aluna de mestrado, o que eu espero em termos de valores, né? Então, a disfusão é justamente isso, né? Enxergar essas variáveis aqui de formas, né, que, enquanto contexto, porque o que acontece é que muitas vezes a gente não para pensar que, segundo essa abordagem, que o nosso comportamento ele está associado a um contexto, ele não acontece de forma isolada, né? Então, enquanto contexto, enquanto aluna, por exemplo, existem coisas que vão ser reforçadoras para mim. Enquanto professora, existem outras coisas que vão ser reforçadoras para mim. Enquanto atleta, né, isso é importante para mim. Enquanto pessoa que não é atleta, isso aqui é importante para mim, né? Então, reconhecer as distinções, né, destes valores associados a um contexto e o quão isso vai influenciar numa ação comprometida.
A disfusão é justamente trabalhar os outros aspectos do quadrante, tá? Então, uma pessoa que discrimina essas variáveis aqui, ela já está fazendo a disfusão. Ficou claro? Sim, entendi agora. Professora, Oi. voltando lá, então, da forma que você explicou, eu entendo assim, que essa disfusão seria justamente a flexibilidade psicológica, nesse sentido, no contexto, né? No caso, o trabalho de todas essas variáveis vai levar à flexibilidade psicológica, né? Que é o que se espera para o indivíduo, né? A disfusão é o reconhecimento de que o indivíduo, o sujeito, ele vai agir por contextos e que ele tem valores que são referentes a cada contexto que ele está presente e que é preciso trabalhar esses contextos, tá? Para aí os valores bem definidos vão ser trabalhados, é preciso saber quais são esses valores bem definidos. Então, por meio da disfusão, a disfusão é justamente reconhecer que existem outras variáveis, né? Como o self como contexto, os valores bem definidos. Então, quando o cliente está disfuso, é porque o terapeuta trabalhou já com ele as outras variáveis. Ele trabalhou que a questão do self como contexto, ele trabalhou para identificar junto com o seu cliente, o seu paciente, quais são os seus valores no contexto X, tá? E tudo isso, no final, tem como objetivo a flexibilidade psicológica, né? Que são o trabalho de todas essas variáveis aqui na terapia. Certo? Então, ele diz assim: o comportamento de seguir regras pode aumentar, né, a flexibilidade e gerar resultados funcionais. Por outro, pode aumentar a rigidez comportamental. Então, ele quer dizer, depende do contexto. Então, muitas vezes, seguir determinadas regras vai ser funcional, né, para aquele indivíduo. Mas outras vezes, o comportamento de seguir as regras, né, pode, na verdade, aqui ser punitivo para o indivíduo. Então, o que ele quer dizer é isso. Para algumas pessoas, o comportamento de seguir regras, né, é reforçador, mas para outras pessoas é punitivo. Então, depende do contexto também em que são implementadas essas regras e quais são essas regras, né? Então, por isso que quando a gente fala num contexto de esporte, o papel do técnico é muito importante. Quais são os contextos em que existem aquelas regras? É importante saber qual é o contexto em que a regra X vale e o contexto em que a regra X também não vale. É preciso discriminar, né, o contexto para o atleta, para a equipe. Então, aqui, né, quando a gente tem as regras do futebol, do futebol, por exemplo, né? Algumas são bem esclarecidas, né? São bem discriminadas, outras não, o que leva aí a muitas vezes a questões problemáticas, né? De depois definir se foi ou se não foi um impedimento, enfim, né? Aí tem até o recurso lá do VAR, né? Para verificar, voltar de novo a imagem, para verificar se foi ou se não foi. Então, é preciso determinar em qual contexto a regra acontece, tá? Então, depende do contexto. Então, se o contexto aqui, né, não gerar uma punição, não vai ser eficaz, né? Não vai manter o comportamento esperado do indivíduo, do atleta, do sujeito, do paciente, né? Que aqui fala de um modo geral, mas aqui eu estou trazendo para vocês dentro do contexto, olha só, dentro do contexto atleta, né? Esporte. Por isso está sendo uma abordagem bastante
utilizada. Creio até que na próxima versão do livro já tenha também a ACT, tá? Então, aqui, né, ele vai... Esse é um artigo, tá, gente? Depois vocês leiam, tá na referência no final da aula, vocês leem um artigo conforme consta no nosso cronograma. Então, aí ele vai explicando cada uma das variáveis, né? Então, o indivíduo na fusão, né, não percebe a cognição, o indivíduo não percebe a cognição, apenas a cognição adota de modo literal o conteúdo. O contexto e a experiência são ignorados e o pensamento se torna a principal fonte de regulação do comportamento. Então, aqui é o que a gente estava falando, né? A própria ACT fala que os pensamentos, eles só existem de acordo com o contexto. E a fusão, né, seria como o indivíduo se guiar por um pensamento, desconsiderando que esse pensamento existe por conta de um contexto específico, tá? Então, essa é a crítica que faz, né, a cognitivo-comportamental com relação aos pensamentos, né, serem os que guiam o comportamento, e as terceiras gerações vão dizer que não. Esses pensamentos existem em contextos que são específicos. Então, a gente precisa saber quais são esses contextos que ativam esses pensamentos, né? E como crítica à primeira geração, a comportamental, que não dá à luz, né? Não dá ênfase aos aspectos cognitivos, a terceira geração dá, mas diz que essa cognição só existe porque anteriormente, previamente a essa cognição, existiu um contexto e esse contexto passa a ativar essas cognições, esses pensamentos e pode influenciar, mas a partir do contexto e não em si do pensamento, tá? Então, não foi o pensamento, foi o contexto em si que ativa aquele pensamento, aqueles determinados pensamentos. Eles só existem a partir desse contexto e aí sim podem influenciar nos comportamentos. Certo? Bom, gente, antes de passar à frente, eu queria compartilhar com vocês um vídeo, né, que eu acho muito interessante. Eu vou colocar o link aqui e aí vocês vão assistir. Eu vou dar o tempo aqui de vocês assistirem e a gente volta para a aula e comenta o vídeo rapidamente com relação à temática que a gente está falando e continua os slides, certo? Deixa eu só aqui colocar para vocês o link. Eu vou deixar cursando o vídeo e aí, quando finalizar, eu volto aqui, tá? Receberam aí no chat? Sim. Pronto. Então, eu vou desligar aqui meu microfone para não dar interferência. E aí, quando finalizar, a gente volta, tá?
Todo mundo assistiu? E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Ele fala sobre os valores, né? Da importância do reconhecimento dos valores, de como a crítica, né, que fala com relação aos pensamentos guiando, né? E fala a respeito de como o terapeuta em arte ele tem por objetivo aproximar as pessoas, né, dos seus valores, dizendo que os pensamentos e sentimentos associados, né, que são da cognição, eles existem dentro de um contexto, mas que eles vão utilizar de técnicas para justamente não deixar com que esses pensamentos sejam os guias do comportamento do indivíduo e para que esse indivíduo possa se aproximar então dos seus valores, né? O que mais? O que vocês acharam do vídeo? Foi justamente isso que eu não consegui entender, quando eles dizem que o objetivo da técnica, de certa forma, é se soltar desses pensamentos e sentimentos. Como que se faz esse soltar, né, que é a expressão que eles utilizam? Uhum. O soltar, justamente, ele fala com relação aqui à esquiva experiencial, né, que é um dos termos utilizados para a ACT, né? Quando nos deixamos guiar pelos pensamentos, é muito provável que a gente evite experienciar o que o pensamento nos atribui ou nos diz. Então, eu não vou ser capaz, eu não vou dar conta de fazer tal coisa. Então, a tendência a ter uma esquiva experiencial, a experienciar de fato o contexto, né? E o contexto, quando ele acontece em termos de experiência, pode mudar a cognição, né? Então, a importância de se desprender desses pensamentos associados a um contexto, antes do contexto acontecer. Então, ele fala com relação a isso. Esses pensamentos, ele fala, percebam que ele fala assim, vai se desprender, soltar, não quer dizer que eles vão deixar de existir, né? Então, é uma abordagem que fala assim, que não é possível combater os pensamentos distorcidos, né? Mas é possível se soltar deles. Ou seja, a questão de estar preso a esses pensamentos faz com que você evite experienciar, né? Evite testar o contexto, de fato. Então, as técnicas estão associadas a, mesmo que existam esses pensamentos, construir recursos para que, mesmo que os pensamentos estejam ali, eles não evitem a experiência, né? Que depois, posteriormente, no contexto, se comportando o indivíduo, pode justamente mudar aquela cognição sobre aquele contexto específico. Então, vou dar um exemplo, a questão da ansiedade, né? Quando nós temos pensamentos de que nós não vamos conseguir apresentar um seminário, por exemplo, e aí vem toda a reação fisiológica da ansiedade, né? Para a arte, não é possível retirar a ansiedade, mas é possível utilizar de recursos que façam com que, mesmo os pensamentos estando lá, né? De que eu não vou conseguir, não tentar rebater esses comportamentos, mas investir em contexto, investir em recursos que vão te auxiliar a ir para o contexto, apesar desses pensamentos, né, que estão ali existentes. Ficou claro isso? Sim, mais ou menos. Mais ou menos, porque tem hora que eu acho ela um pouco parecida com a TCC. Entendeu? Assim, acho que mistura as coisas, e aí a gente fica Críticas tentando com entender. relação a isso mesmo, né? O que a ACT traz, que
que se diz diferenciar da TCC é que a CC busca uma reestruturação cognitiva, certo? Busca o quê? Uma modificação do pensamento. E as terceiras gerações dizem que a modificação do pensamento não seria eficaz. Ou seja, não é possível modificar o pensamento, mas é possível investir em recursos para com que o indivíduo possa lidar em determinados contextos sem evitar o contexto, e a partir do momento que ele se comporta naquele determinado contexto, aí sim pode-se haver uma mudança na cognição. Ele pode pensar, olha, não foi tão ruim assim, né? Eu consegui fazer tal coisa, mas ele precisou experienciar, ele precisou testar o ambiente para verificar né, justamente aquela cognição. Mas anteriormente a cognição não deixou de existir. Ou mesmo assim ele pode continuar com a cognição, mas ele tendo os recursos, né, em termos de técnicas. Vou dar um exemplo, na questão da ansiedade, né? Treinar, né, fazer um roleplay. E aí, sim, algumas coisas, né, são semelhantes a TCC em termos de técnicas mesmo. Ela é uma geração, né? Então, elas estão em geração porque elas têm algo em comum. Mas, ao mesmo tempo que elas têm algo em comum, elas se diferem umas das outras. Enquanto que a primeira geração dá ênfase a pensamentos serem considerados também um comportamento, a segunda geração vai dizer que não, que são coisas diferentes. O pensar e o se comportar são diferentes. Apesar de que um pode influenciar o outro, e que na segunda geração também é preciso, né, reestruturar, ou seja, modificar essa cognição quando ela não é funcional, quando ela não faz bem ao indivíduo ou quando ela não está dentro da realidade. As terceiras gerações, a terceira onda vai dizer: o foco não é mudar a cognição, o foco é investir em recursos para que aquele indivíduo possa enfrentar aquele contexto e não fuja dele, não esquive dele. Porque a partir do momento que ele tiver os recursos para enfrentar aquele contexto, para experienciar aquele contexto, aí sim a própria cognição dele pode modificar, ou ele pode, mesmo com essa cognição, ter uma modificação nessa cognição. Talvez não totalmente ele mude a cognição por completo, mas ele pode pensar, olha, eu tenho muita dificuldade, mas aqui eu consegui fazer tal coisa, né? Eu fiquei muito nervoso, mas eu consegui apresentar esse trabalho. Então, o foco é diferente. Percebe a diferença no foco? Sim, não, mais ou menos. Então, o foco aqui justamente é não mudar a cognição, né? Ou os pensamentos distorcidos, mas lidar com eles. Bom, deixa eu só. Tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês, ele é bem curtinho e vai falar bem sobre isso. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Acho interessante. Vai falar justamente sobre isso, tá? Quando os nossos pensamentos, né, distorcidos, a gente não dentro de uma visão da ACT, tá, gente? Dentro da terceira geração. São intrusos, mas que a gente não consegue modificá-los, mas consegue desenvolver estratégias para lidar com eles. Coloquei o linkzinho aqui e eu gostaria que vocês assistissem rapidinho, que é um vídeo curtinho, e aí a gente volta de novo aqui, tá bom?
Todo mundo assistiu, pessoal? Pessoal? Sim? Então, percebam que no vídeo a gente tem, né? O nome do vídeo se chama O Convidado Intruso. Então, tem um convidado no vídeo que indesejado, no caso, seriam os pensamentos, né? A metáfora, né? Então, ele quer dizer o quê? Conseguiu controlar com que aquela pessoa não invadisse a festa? Então, antes ele estava o quê? Mais preocupado com a presença daquele pensamento estar ali e o quão aquele pensamento poderia atrapalhar a sua festa, né? Que no caso seria o convidado, né? E depois, ele chegou aqui com que constatação? E aí? O que é que vocês observaram dessa metáfora? Que faz sentido com o que a gente estava falando aqui? Em relação à evitação. O que era mais importante para ele? Estar preocupado com o convidado ou aproveitar a festa? No caso, Preocupado com o convidado. não é? Então, a crítica é justamente essa, é uma metáfora, né? O quão o convidado, no caso, que era indesejado, ele não queria que ele participasse da festa, mas ele estava ali muito mais preocupado em ficar na porta, né? Para não deixar que aquele convidado invadisse, do que aproveitando a sua própria festa. Então, a crítica justamente seria essa. Então, não se tem como burlar certos pensamentos ruins, certas experiências ao contexto que você vai ter que vão ser ruins, mas você precisa investir nas estratégias para lidar com esses pensamentos naquele contexto, né? E o quão muitas vezes a evitação para não pensar, não ter esses pensamentos ou esses sentimentos associados, né, a esses pensamentos, te afasta dos seus valores. Então, vou dar um exemplo para vocês, né, meu mesmo, particular meu. E para vocês também, daqui no final do ano, né? Vocês vão apresentar o TCC de vocês, né? Foi trabalhoso, é trabalhoso, mas é algo que é importante para vocês, aproxima vocês dos valores de vocês, que aí vocês vão dizer, né? Ser um profissional, a temática que vocês estão trabalhando tem um valor importante para vocês, né? A temática é importante para você e para outras pessoas, vai aproximar vocês, né, do resultado final, que é ser e se formar psicólogos, mas ao longo desse processo, algumas experiências que vocês vão ter, né, não vão ser das melhores, né? Vai ter algumas frustrações, vai ter algumas dificuldades, vai ter um momento que, né, isso está muito difícil, mas o evitar, né, o querer que vocês não tenham nenhum tipo de sentimento ou pensamento ruim, eu acho que eu não vou dar conta, né, e se sentir ruim com relação a isso ou mal, né, não vai deixar de acontecer, faz parte de todo o processo, mas a forma como vocês vão desenvolver estratégias para lidar com isso é que vai fazer a diferença. Então, o foco não é retirar estes pensamentos, né, associados ao contexto. De fato, o contexto tem essas dificuldades, né? E conforme esse contexto existente, vocês vão se sentir e pensar algumas coisas. Mas o foco são nas estratégias e os recursos que vocês vão utilizar para lidar com isso, né? Então, ele fala assim que se deixar guiar por estes pensamentos leva a uma esquiva experiencial, leva à evitação, né, da própria experiência. Isso acontece no esporte também, pode acontecer no esporte também. De repente, um atleta deixa de fazer ou deixa de, né, continuar numa prática esportiva que para ele era prazerosa, mas porque não foi trabalhado com ele as questões dos valores, né?
foi trabalhado que ele precisa alcançar uma meta de resultado e não da importância das metas do processo. Que bom, né, que se chegar na meta de resultado esperado, né? Mas bom também se aproveitar da meta de processo. Os vídeos do Russ Harris, né, que foram os vídeos que vocês assistiram, são vídeos bem interessantes para explicar, né, porque ele utiliza de uma forma bem lúdica. Ele é terapeuta em arte, e ele fala também com relação a isso em outro vídeo, depois no final eu coloco para vocês, mas é com relação à diferença de metas e valores. Ele fala assim, de duas crianças, né, que têm como uma meta de resultado irem para a Disney, né? Todos os dois querem ir para a Disney. Enquanto um está focado, né, só em perguntar em quanto tempo falta para chegar na Disney, o outro está aproveitando o processo da viagem, né? Aí ele fala, né, que vai curtindo o som da música no carro com a família, que o outro que vai apreciando a paisagem, né? Vai sentindo o processo, vai experienciando o processo, enquanto que o outro está focado só na meta do resultado, né? E isso acontece na questão do esporte, muitas vezes, porque o próprio atleta, ele não está voltado para o processo, ele fica fixado no resultado, e se não atingir aquele resultado, não houve o reforço durante o processo, não foi eficaz. Então, a tolerância à frustração é muito baixa, né? A tendência dele a desistir, né, do esporte, a não aderir mais ao esporte, é muito grande, tá? Então, é muito importante investir no que aproxima, né, dessas metas de resultado, mas todo o processo em si, não só o final. E também a questão, né, da aceitação, que a própria ACT fala, a aceitação de que durante o processo algumas experienciações, né, do contexto não vão ser tão agradáveis assim, nem sempre vai ser tão agradável assim. Mas o que eu posso fazer para minimizar, né, esses desconfortos? Então, para mim, né, como eu estava falando para vocês, me aproximava muito dos meus valores apresentar minha dissertação de mestrado. Mas eu falo para vocês, o processo foi sempre agradável? Não foi. Teve aspectos que foram bastante agradáveis, né? Aprender com disciplinas, com professores diferentes, outras perspectivas, divisões. Muito bom essa parte, mas teve parte também que foi muito difícil, né? Você ficar ali, sentar a bunda e ficar ali tardes e tardes escrevendo, estudando estatística, nem sempre foi fácil, né? E também lá no dia da apresentação, todo mundo fica, né? Por mais que estude, fica um pouco nervoso, né? Ansioso com o contexto em si ali, né? Mas esses sentimentos e esse pensamento não poderia atrapalhar de aproximar dos valores, que era, depois de todo esse processo, né, ir lá e apresentar, mesmo que eu não tirasse um 10 na apresentação, mas que fez um bom trabalho, que se esforçou, que deu seu melhor, né? Então, bem parecido ao contexto também do esporte. Então, aqui até tem um exemplo assim. Um atleta evita ter problemas com o técnico, nunca queixando-se da forma punitiva com que trata ele e sua equipe. Dedica-se ao máximo para evitar a condição aversiva, sem efeito, pois o técnico pune a todos, mesmo que apenas uma pessoa tenha cometido a falha. Isso pode levá-lo ao afastamento completo da prática esportiva, ainda que goste muito dela, por esquivar-se de falar e de desagradar o técnico. Então, olha só como a esquiva, né, experiencial. Eu não quero lidar com o sentimento, a sensação e com os pensamentos que eu posso ter no contexto de ir lá, né, e falar com o meu técnico que eu não estou satisfeito com a forma pela qual ele tem tratado a mim e os meus colegas, né?
e a forma que eu vou utilizar para não vivenciar, né, muitas vezes o discurso do técnico que pode ser hostil ou desagradável, é fugir totalmente, né, e me afastar dos meus valores, porque ser um atleta é muito importante para mim, né? Então, para não lidar com esse aspecto desagradável, ou seja, né, com o convidado indesejado, vamos pensar assim lá no exemplo do vídeo, eu simplesmente, né, como no exemplo lá da questão do vídeo, o rapaz do vídeo poderia ficar ali só na porta, né, para não deixar ele entrar. Mas com isso ele perdia algo que era muito importante para ele, que era aproveitar a festa. Então, experienciar, né, viver a experiência e desenvolver recursos para lidar com aquele contexto é um dos objetivos da ACT. Certo, gente? Então, aqui diz, né? Esse modelo que a gente viu lá do fluxograma, ele tem como objetivo desenvolver essa flexibilidade psicológica, ou seja, pensamentos desagradáveis, ruins, eles vão existir, mas é a forma como o indivíduo vai desenvolver estratégias e recursos para lidar com eles, né? Que vai fazer com que esse indivíduo se aproxime dos seus valores. Aí fala assim também. É uma habilidade de estar em contato com o momento presente, manter ou mudar comportamentos em função dos seus valores. Então, o que eu posso manter, que já me aproxima dos meus valores, né? E reconhecer esses valores, ou seja, é uma terapia também que investe no autoconhecimento, porque quantas vezes a gente não sabe o que é importante para nós e para os outros, ou a gente tem muito embaralhado o que é importante para nós e para os outros, né? Muitas vezes a gente foca no resultado. Para mim, importante é ganhar, mas antes de ganhar, o que é importante para mim também? Para mim é importante concluir e apresentar o meu TCC. Mas antes de apresentar o meu TCC, o que é importante para mim? É interessante, é importante para mim depois levar os resultados da minha pesquisa para os meus participantes. É importante fazer um bom trabalho. É importante lá receber um parecer de que meu trabalho foi muito bom no comitê. Então, são outras coisas que estão não no topo do resultado, mas que fazem parte do processo e que também são importantes, né? Mesmo que você não tirou um exemplo 10 lá na sua apresentação de TCC, mas você fez um caminho de processo, né, que você se aproximou dos seus valores. E é importante incentivar isso nos atletas, porque nem sempre a gente ganha ou tem um melhor desempenho, né? Mas o que você fez ao longo do processo também, né, para que o atleta possa continuar motivado e aderindo ao esporte. Tranquilo, gente, isso? Então, aqui, ó, quando ele diz quando nós temos inflexibilidade psicológica, né, que é o contrário do que é esperado, é um comportamento que é guiado somente pelos pensamentos e pelas emoções e sensações, né? Então, diz que o controle seria o problema. A gente tentar controlar, tentar evitar, né, os pensamentos, nós perdemos a direção de se orientar pelos valores. Então, isso acontece na ansiedade, se a gente for parar para pensar. A gente não fica muito mais ansioso quando pensa e quer evitar que as outras pessoas percebam que nós estamos ansiosos? Né? Aquela expressão que diz assim, ansiedade gera ansiedade, porque o foco para a pessoa passa a ser o controle da ansiedade, passa a ser a não deixar que os outros percebam que você está ansioso. Nisso, você tira o foco de, por exemplo, qual é o assunto que eu vou argumentar posteriormente, né? Porque você está direcionado, está orientado aqui a evitar de sentir aqueles aspectos desagradáveis, né? Ataque cardíaco, sudorese. Então, você está voltado, você está direcionado a esquivar-se dessa experiência por conta dos aspectos desagradáveis que ela proporciona, né? E não focado ao aspecto
que se aproxima do almejado, né, dos seus valores. Mesmo que você não tire um 10, por exemplo, numa apresentação, mas você está voltado à sua argumentação, e não voltado ao aspecto de, será que as pessoas estão percebendo que eu estou suado? Será que as pessoas estão notando que eu estou nervoso? Será que as pessoas... será que esse batimento cardíaco mais acelerado vai me atrapalhar? Então, esses pensamentos e o tentar controlar esses pensamentos que vão proporcionar aqui a pessoa tentar controlá-los, e isso que seria o problema para a ACT, né? Então, apesar de ter estes pensamentos, eu preciso ter um foco em me aproximar dos meus valores. Então, porque muitas vezes, ao pensar assim, eu vou evitar, né? Eu não vou lá na frente apresentar, porque eu vou ficar nervoso, todo mundo vai ficar olhando para mim, eu vou ficar, né? Eu vou ficar suado, eu vou ficar nervoso, eu vou gaguejar, todo mundo vai perceber. E aí, para evitar essa situação, eu faço a esquiva experiencial. Eu não vou para o contexto, porque aí eu não preciso lidar com isso, né? Então, isso seria para a ACT a inflexibilidade psicológica. Eu preciso não me guiar por estes pensamentos e não tentar fazer com que eles vão deixar de existir, os pensamentos e as emoções, né, associados a esses pensamentos. Mas, apesar deles, ir com eles, né? E desenvolver estratégias, recursos para ir para o contexto, experienciar o contexto, mesmo com eles, mas para que eu possa me sentir mais confortável, mesmo com eles lá presentes. Ficou claro isso, gente? Então, aqui o próprio texto diz, né? A evitação experiencial é a indisponibilidade de lidar com os eventos, né? Aí ele fala, a aceitação, então, não significa, né, uma tolerância passiva, né, ou uma resignação, ou seja, uma aceitação não quer dizer que você vai aceitar tudo, eu não consigo mesmo, vou deixar de fazer. Não, aceitação no sentido de que eu, né, posso pensar que eu tenho dificuldade para fazer isso, ou, né, isso é difícil para mim, mas o que eu posso fazer, né, para lidar com o desconforto dessa possível experiência. Aceitar que esses pensamentos intrusivos, né, com relação até à minha própria eficácia, podem vir a aparecer, né, mas como que eu vou lidar com eles estando lá? Não tentando modificá-los, mas desenvolvendo recursos, né, para experienciar o contexto, apesar deles. Então, é uma abordagem, né, que também é voltada para a atenção no momento presente. Por quê? Porque é uma abordagem que fala com relação ao contexto, né? São os contextos em que os pensamentos são criados e ativados e desenvolvidos. Então, cada contexto é único e é o momento em si presente. Então, ele fala para estar atento ao contexto, né? Falar atenção plena, atenção flexível, que é estar atento aos contextos para que não se deixe guiar, né, justamente por esses pensamentos, por essas emoções, não tentar fazer com que eles não deixem de existir. E aí, por isso que a gente tem, né, associadas às terceiras gerações, o Mindfulness, né? Que é você estar atento ao contexto e como você se sente no contexto, porque a partir desse monitoramento de como você se sente e o que você pensa com relação ao contexto, você pode aprender a lidar com ele, mas o sentido não é reestruturar a cognição, ou seja, não é modificar a cognição, né? Não é impedir que esses pensamentos, não é fazer com que eles deixem de existir. É saber que eles estão ali e qual seria a melhor forma de lidar com eles, tá? Então, é focado no contexto presente. Então,
no contexto aqui presente agora, estou no contexto enquanto professora, vocês estão no contexto enquanto alunos. O que acontece nessa interação, nesse contexto agora presente? Então, que aspectos eu vou monitorar de pensamentos meus que ocorrem nessa interação, nesse contexto específico? E quais são em outros contextos presentes? Então, por isso que se chama atenção presente, tá? Um foco no momento presente. Como eu disse a vocês, né? Isso considerando eu enquanto contexto, né? Os valores que eu tenho no contexto enquanto professora aqui e agora são diferentes, né? Talvez daqui 2, 3 semanas, os meus valores enquanto eu agora vai ser diferente de hoje, né? Então, é por isso que é focado no momento presente também. E aí até diz assim, ó, o objetivo dos métodos de desenvolvimento do self como contexto é a flexibilização das crenças sobre si, mesmo que não sejam rígidas. Eu não sou, eu estou, né? Então, nós não buscamos mudar a crença da pessoa aqui, né? Num contexto ACT, tá, gente? O foco em si é trabalhar com a pessoa que ela está em contextos, né? Eu estou tendo ansiedade no contexto que eu estou apresentando esse trabalho, não que eu sou ansiosa, né? Então, a pessoa traz essa crença com relação à ansiedade, mas o terapeuta vai trazer isso para uma questão de contexto. Quais são os contextos em que isso acontece? Quais contextos que esse pensamento vem, né? E para não tentar lutar contra este pensamento, mas desenvolver estratégias e recursos para lidar com ele, apesar dele estar lá. E aí a gente, né, para fazer alguns exercícios com relação a isso, pode, né, inclusive fazer um treino do cliente se imaginar mais velho ou como uma terceira pessoa e aconselhar-se a si mesmo no momento presente. Mas percebam que o momento é sempre presente, né? O foco sempre está no que está acontecendo naquele contexto. E aí se pode pedir para o cliente testar isso como se ele fosse mais velho, né? Ele enquanto mais velho, mas pensando no momento agora presente. Então, o foco, né, é a realização dos valores e é o critério de sucesso para o modelo de flexibilidade psicológica. Então, se aproximar dos seus valores não está associado em si à meta de resultado, né, mas à meta de processo. É claro que o resultado, né, pode-se chegar ao resultado, mas o foco está em todo o processo em si, né, do reforço de se aproximar desses valores. Que esses valores vão influenciar na motivação e a motivação, né, influencia na própria adesão do cliente, do paciente ou do atleta, né, pensando na perspectiva do esporte, para que ele se mantenha, né, no esporte, mesmo com os contextos que nem sempre vão ser agradáveis, né? Porque a gente pode, mudar completamente um contexto? Não, né? Controlar totalmente um contexto é impossível. Então, a gente precisa desenvolver estratégias para quando o contexto for desagradável ou não for, né? Da forma pela qual o indivíduo gostaria que realmente fosse, quais estratégias, né, podem ser funcionais, porque mesmo que exista ali na experiência algo que não seja o esperado, mas se aproxima o indivíduo de alcançar os seus valores, é importante para ele ultrapassar
a esses aspectos da experiência. Então, para mim era muito importante concluir, por exemplo, o mestrado. Para vocês é importante concluir aí a graduação. É mais importante isso para vocês do que determinados aspectos da experiência? É claro que também a gente não vai colocar a pessoa ou não está aqui para dizer que você tem que passar por tudo de ruim, né? Se você não te aproxima dos seus valores, se não vai te trazer nenhum benefício, né? Passar por isso. Então, a gente não vai colocar uma pessoa passar por uma coisa que ela poderia evitar. Ela não precisa experienciar algo que não aproxima ela de algo, né? Que para ela é valoroso, se aproxima dos seus valores, de algo que é importante, se não tem essa necessidade. Agora, o que ela pode estar perdendo, que para ela é muito importante, mas por aspectos de não vivenciar ou não ativar certos pensamentos, ela deixa de fazer, mas o que ela deixa também de experienciar de importante para isso, né? Então, é uma abordagem que foca nos valores, né? Definir esses valores, porque muitas vezes as pessoas podem se confundir e traçar aqui valores que são disfuncionais ou não são, ou são baseados na vontade alheia, né? Então, ou evitativos, são os falsos valores. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar que para uma pessoa, ela chega e diz assim para vocês, né? Fala de um modo geral, mas ela diz assim, que para ela é muito importante ser amada, certo? Então, aí ela tem um relacionamento e ela diz assim, é muito importante ser amada e ser cuidada no relacionamento. Só que a gente precisa avaliar, isso é um valor dela, isso é um valor, né? E ela quer se aproximar desse valor. Só que no relacionamento que ela está, ela entende que valores por exemplo, o parceiro pode né, proibir ela de ir em certos lugares, pode proibir ela de falar com certas pessoas, pode se posicionar com relação à forma como ela se veste, ou proibir que ela faça determinadas coisas, e ela possa encarar isso como um amor, um cuidado, um afeto. Mas isso é uma relação abusiva. O conceito de amor tá, né? O conceito de amor que não está aproximando ela dos seus valores. Ela pensa que está, mas eles não estão funcionais ou bem definidos, né? Eles exprimem muito mais uma vontade alheia, né? Então, o que de fato realmente é importante para você? O que você considera como um valor? E esse valor, ele está realmente sendo funcional, né? Então, a questão do afeto e do amor, a gente poderia encarar esses aspectos, né, que foram suscitados dentro desse relacionamento como um amor, como um cuidado, ou será que não é de fato um relacionamento abusivo? Então, a fusão justamente é não deixar claro esses aspectos, né? As pessoas não têm seus valores bem definidos, fazem a evitação, né? A esquiva experiencial, então não estão focadas em observar os seus valores, então ficam fundidas, né? Então é o que a gente chama de fusão. Provavelmente vai dificultar ter uma flexibilidade cognitiva. Então, dos pressupostos da teoria é o reconhecimento desses valores, tá? Organizar estes valores, aí a gente vai utilizar de técnicas para isso, né? Pedir à pessoa, né, para traçar os eventos, os contextos mais significativos em uma linha histórica, né? Para aí a gente precisa ir junto com ela descobrindo quais são os valores. Então, a meta final da ACT é a regulação do comportamento
em função dos valores, né, que vão aqui proporcionar a aceitação, mas não é uma aceitação, né, que você, não é uma resignação, né, uma aceitação de que você pode se aproximar dos seus valores sem necessariamente ter ganhado, vamos pensar numa competição, mas você teve o compromisso de se aproximar desses valores, né? E uma ação comprometida, o que eu posso fazer para me aproximar desses valores, então? Né? Permitir a responsabilidade pelos próprios atos no momento presente, por meio de metas possíveis e graduais, né? O reforço também por essas metas possíveis e graduais. A gente utiliza muito dessa técnica, não sei se está bem, tá legível, gente, para vocês? Estão conseguindo visualizar esse slide? Digam aí. Essa é uma técnica, né, do Polk, Kevin Polk, que se chama a matriz, né? Então, aqui é interessante utilizar isso, né, para se reconhecer, trabalhar os valores. Então, aqui nesse quadrante, né, que tem o nome valores, a gente vai fazer as perguntas, né, para o nosso cliente. Quem, pessoas, ou o que é importante para você, né? Aqui do outro lado do quadrante, você vai colocar os obstáculos. O que dificulta você a se aproximar dessas pessoas ou do que é importante para você, no quadrante aqui dos obstáculos. E aqui, quais os comportamentos que você faz, né, que fazem com que esses obstáculos não possam ser superados e dificulta você de se aproximar desses valores. E quais comportamentos você acredita, né, que possam aproximar você a conseguir enfrentar esses obstáculos e a chegar nestes valores. Então, é uma abordagem, né, focada na difusão, que é justamente aqui, ó, né? Aqui nos obstáculos, a gente vai ver o que afasta, né? E como a pessoa, a partir desses obstáculos, quais os comportamentos que ela costuma fazer que mantém esses obstáculos, né? Que não possam ser ultrapassados. Aqui a gente pode ver a esquiva experiencial, com os comportamentos de luta e fuga, né? Da experiência. E quais comportamentos de compromisso, né? Que a pessoa pode fazer para se aproximar desses valores aqui. Então, é bem útil e bem interessante utilizar do esquema do Polk, Kevin Polk, né, a matriz dele, para trabalhar as questões dos valores, né? Que valores não necessariamente vão te garantir uma meta de resultado, mas te aproxima do que é importante para você, né? Inclusive, posteriormente pode te levar a uma meta de resultado, mas tem como foco as metas de processo e influenciam na motivação e na aderência aí a um esporte ou uma atividade, né? Garantem o compromisso, né? E a aceitação das dificuldades que possam estar inerentes dessa experiência, né? Mas o quão também é valorosa né, se aproximar dessas conquistas, apesar das dificuldades, né? E estipular também recursos para lidar com essas dificuldades. Certo? Bom, aqui tá as referências, né, do que a gente falou com relação... São esses 2 artigos, tá? São artigos bem interessantes. Não são específicos para o esporte, mas acredito eu que na próxima edição já do nosso livro já vai estar incluso também as terapias de terceira geração, principalmente a ACT, né, direcionada ao esporte, porque já temos alguns psicólogos do esporte já trabalhando em terceira geração, trabalhando com a ACT
para reconhecer e identificar os valores dos atletas, comportamentos de luta e fuga, né, da experiência, quando tem esses aspectos que são, né, desagradáveis ou dolorosos, os pensamentos, as reações com relação a isso, e também o que pode ser investido em termos de compromisso, de comportamento, para se aproximar desses valores que não necessariamente são metas de resultado. Certo, gente? Alguma dúvida sobre o que falamos com relação à temática da ACT hoje? Tudo certo, tranquilo? Bom, então, na próxima aula a gente vai falar sobre, aí a gente volta para o capítulo do livro e nós vamos falar sobre a adesão, né? A adesão ao esporte, ou seja, alguns aspectos ou pontos que são relevantes para se aproximar desses valores, né? Dentro do esporte, como reconhecer esses valores, né, para manter a adesão a uma prática esportiva, seja para competição ou seja para um esporte não voltado à competição, né, mais uma prática esportiva em si. Então, algumas questões que devem ser consideradas e que podem influenciar na adesão ou não, né, dos indivíduos ao esporte. Então, é um capítulo bem interessante também, né? Sugiro a vocês lerem os artigos da aula de hoje, também já ler o artigo da aula que vem, quando assim vocês puderem, tá bom? Vi lá que vocês já dividiram também os seminários, né? Então, eu vou anotar as divisões e aí vocês se organizem quanto às datas de apresentação de vocês. Certinho, gente? A apresentação começa após a semana que vem, né? Vai ter mais uma aula? Isso. Sim, tem mais uma aula, que é a segunda-feira que vem, né? Uhum. Aí, depois que começam as apresentações. Certo? Sim. Então, semana que vem é o capítulo Adesão do Esporte. Fala sobre os valores também, tá? Bom, gente, então bom almoço, bom descanso para vocês e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.